O escândalo de fraude do INSS. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, participou ontem de uma audiência na Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados. Ele respondeu às perguntas dos parlamentares sobre as ações da pasta para enfrentar o histórico de fraudes no INSS e o recente desvio de mais de 6 bilhões. Vou repetir, mais de 6 bilhões por meio de descontos não autorizados dos beneficiários entre os anos de 2019 e 2024. A sessão foi marcada por forte bate-boca e acusações entre situação e oposição. Um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões de mais de 7 milhões de brasileiros vem sendo investigado em uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. No total, as entidades teriam cobrado de segurados do INSS entre os anos de 2019 e 2024 um valor estimado em 6,3 bilhões de reais, grande parte do montante de forma ilícita. A mega operação, batizada de Sem Desconto, resultou no afastamento do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e outros 4 membros da cúpula do órgão. Ao todo, foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão contra alvos no Distrito Federal e em 3 estados. Diante do clima de instabilidade gerado aos aposentados e pensionistas, a Comissão de Previdência da Câmara recebeu o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para prestar esclarecimentos. Questionado pelos parlamentares sobre omissão, o ministro afirmou que auditorias internas realizadas pelo Ministério apontavam inconsistências relacionadas aos descontos e irregularidades em 2023. E que no ano seguinte determinou a apuração mais aprofundada das denúncias que resultaram na operação. Nada acontece de um dia para o outro numa instituição gigantesca como o INSS e a Previdência Social. Só para lhe lembrar que o INSS é uma autarquia, ela é independente, ela tem diretoria, ela tem presidente, cada um é responsável pela sua ação no quadrante daquilo que é responsabilidade dele fazer. Ao ministro, no meu caso, compete coordenar, compete acompanhar, compete ditar política pública, mas não é um botequim da esquina, normalmente, que você pode, sob os seus olhos, enxergar tudo o que está acontecendo. O ministro da Previdência também ressaltou que a iniciativa de investigação das fraudes partiu do próprio governo e que as apurações irão até as últimas consequências. Garanto a você o seguinte, no nosso governo, com a nossa Polícia Federal agindo, com a Controladoria Geral da União agindo, preparem-se que vai para a cadeia toda essa gentalha marginal, inclusive aparecendo quem está por trás delas. Inclusive aparecendo quem são os mentores dela. Quando eles começaram, quem os patrocinava. Se tem quadrilha aqui, garanto a vocês que não é nossa. Essa quadrilha não vem de hoje. E o nosso papel é investigar e botar na cadeia. Carlos Lupe afirmou que a devolução dos recursos descontados irregularmente vai ocorrer de forma integral, mas o prazo e o plano ainda não foram definidos pelo governo. A partir dessa ação da Polícia Federal, todas as instituições, todas, aquelas que estão comprovadamente já indiciadas e as que não estão inabilitadas, não pode haver mais desconto. E a partir do mês que vem, ou desse mês, vai ser estornado, devolvido no mês que vem. E a partir do mês que vem, não pode haver desconto legítimo ou ilegítimo, até esse processo andar e a gente ver como vai ser feito para cada uma das instituições. Não há um planejamento ainda final, por quê? Porque não houve ainda a finalização dessa investigação. Após mais de 5 horas de explicações dadas pelo ministro, deputados do governo e oposição se dividiram quanto aos desdobramentos das investigações. Ainda sobre este assunto, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública sobre essas fraudes em repasses para entidades conveniadas ao INSS. Veja.
4 meses antes de a Polícia Federal iniciar a investigação sobre os descontos não autorizados nos contra-cheques de aposentados do INSS, a Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, a Abradeb, já tinha dado o alerta para a Justiça. As denúncias foram feitas com base em auditorias da Controladoria Geral da União. Estava tudo documentado. Em 15 de dezembro de 2024, a Abradeb entrou com uma ação civil pública contra o INSS, a Dataprev e mais 33 instituições. A entidade acusou essas instituições de manterem um esquema de descontos indevidos feitos sem o consentimento dos aposentados. Segundo a Abradeb, o dinheiro desviado chegava a 300 milhões de reais por mês. Os documentos apontam que 90% dos aposentados nem sabiam que tinham algum vínculo com essas associações. Mesmo assim, o desconto era retirado do benefício do INSS todos os meses. Mas, apesar das provas, a Justiça Federal, na época, negou o pedido da Abradeb para suspender de forma imediata os acordos com o INSS que permitiam os descontos. Com isso, o suposto esquema de fraude continuou. Quem trouxe esses dados foi Raimundo Nonato, presidente da Abradeb, durante a audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados. O INSS hoje trabalha para as associações, tem algo que não está certo. Porque nós precisamos verificar isso diante da lei. No decreto de 3.048 de 99, uma vez que há indícios de qualquer irregularidade, eles deveriam fazer cessar, suspender e, se for o caso, até mesmo rescindir todas as ETs. Participaram da audiência 2 entidades que estão na investigação da Polícia Federal. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, aproveitou o momento para questionar os representantes. A CONTAG foi incluída na lista de entidades investigadas por ter recebido cerca de 2,9 bilhões em repasse entre 2016 e 2023. Como a Confederação se posiciona frente a essa investigação? Quais são as garantias a CONTAG oferece de que seus próprios processos de filiação e descontos respeitam integralmente a vontade de seus representados? A resposta veio de Vânia Marques Pinho, presidente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Nós da CONTAG temos uma transparência, inclusive no processo de adesão ao desconto automático dos filiados e filiadas do nosso sistema. Esse é um trabalho que pode, inclusive, ser comprovado através do relatório das atividades realizadas na CONTAG nos 2 últimos anos. Então, eu agradeço. Estamos aqui à inteira disposição dessa comissão e dessa casa e queremos que a verdade seja esclarecedora de todos os fatos.